A história de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, natural de Queriote, na Judéia, destaca-se entre os 12 apóstolos por ser o único que não era da Galileia, o que lhe conferia uma formação e uma visão de mundo possivelmente mais urbana e administrativa que a dos seus companheiros pescadores. Ao ser escolhido por Jesus para integrar o círculo mais íntimo de confiança, Judas recebeu a responsabilidade de ser o tesoureiro do grupo, cuidando da bolsa comum que financiava as viagens e a caridade. Durante 3 anos, ele testemunhou milagres inexplicáveis, ouviu parábolas sobre o perdão e partilhou o pão com aquele que muitos acreditavam ser o Messias. No entanto, enquanto os outros discípulos abraçavam uma mensagem de um reino espiritual e de sacrifício, Judas parecia alimentar uma expectativa política e nacionalista, esperando que Jesus liderasse uma revolta armada para expulsar os opressores romanos e restaurar o trono de David em Jerusalém. A erosão da lealdade de Judas começou a manifestar-se através de pequenos atos de desonestidade e divergência ideológica. O Evangelho de João descreve que ele se sentia incomodado com o que considerava desperdício de recursos, como no episódio em que criticou asperamente Maria de Betânia por ungir os pés de Jesus com um nardo puríssimo e caríssimo, alegando que o valor deveria ser distribuído aos pobres. Embora o texto bíblico afirme que a sua verdadeira intenção era desviar parte daquele valor da bolsa comum. À medida que Jesus insistia que o seu destino era a morte e o sofrimento, e não a conquista militar, a frustração de Judas transformou-se em desilusão amarga. Ele começou a ver em Jesus não um libertador, mas um visionário perigoso, ou alguém que tinha falhado nas suas promessas de poder terreno. Movido por esta mistura de ganância, decepção política e talvez uma tentativa desesperada de forçar a mão de Jesus, para que este finalmente revelasse o seu poder divino num confronto direto, Judas procurou os sumos sacerdotes no templo de Jerusalém. Estes líderes religiosos, que temiam a influência de Jesus sobre as massas, encontraram em Judas o aliado perfeito. O acordo foi selado por 30 moedas de prata, o valor exato que a lei mosaica estabelecia como indemnização pela morte acidental de um escravo, sublinhando o desprezo com que Jesus era visto pelas autoridades e o baixo preço que Judas atribuiu à vida do seu mestre. A partir desse momento, Judas passou a procurar a oportunidade ideal para entregar Jesus longe das multidões, evitando uma revolta popular. O momento decisivo ocorreu durante a última ceia. Num gesto de profunda humildade, Jesus lavou os pés de todos os discípulos, incluindo os de Judas, demonstrando amor até ao último instante. Contudo, durante a refeição, a atmosfera tornou-se pesada quando Jesus declarou abertamente que um deles o trairia. Judas, mantendo a sua máscara de lealdade, chegou a questionar se seria ele o traidor, ao que Jesus respondeu de forma a que Judas soubesse que as suas intenções estavam descobertas. Após receber o bocado de pão molhado, um gesto que tradicionalmente indicava honra, Judas saiu para uma noite escura, deixando a luz do cenáculo para trás para cumprir o seu pacto sombrio com a guarda do templo. Horas depois, no jardim do Getsêmani, o plano concretizou-se. Judas liderou uma multidão armada com espadas e varapaus até ao local de oração de Jesus. Para garantir que não haveria erro na identificação sob o luar pálido e as sombras das oliveiras, ele utilizou um sinal que se tornaria o símbolo universal da traição: o beijo. Ao aproximar-se e beijar Jesus, Judas usou uma expressão de afeto para selar um ato de condenação. Jesus, com uma serenidade que confrontava a agitação de Judas, perguntou-lhe: "Amigo, a que vieste?" Foi o último encontro direto entre o mestre e o discípulo que o entregara à morte. O desfecho da vida de Judas é marcado por um remorso tão violento quanto tardio. Ao ver que Jesus fora condenado e brutalmente açoitado, o peso da sua traição tornou-se insuportável. As 30 moedas de prata, que antes representavam uma saída ou um prêmio, passaram a queimar-lhe as mãos como fogo.
Numa tentativa desesperada de limpar a sua consciência, ele correu de volta ao templo e tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, declarando que tinha pecado ao trair sangue inocente. Recebido com total indiferença e desprezo pelos seus cúmplices, que lhe disseram que o problema era apenas dele, Judas atirou as moedas para o chão do santuário e fugiu. Incapaz de suportar a própria existência e sem procurar o caminho do arrependimento que Jesus sempre pregara, Judas pôs fim à própria vida. O dinheiro foi usado para comprar o Campo do Oleiro, que passou a ser chamado de Campo de Sangue, um memorial eterno da tragédia de um homem que esteve tão perto da luz, mas escolheu perder-se na escuridão.